É nóis, tripulação rubro-negra e galera, neste vídeo vamos reagir um corte aqui do Coluna do Fla, uma entrevista bem legal com o pai do Gerson que revela todos os bastidores nas idas e vindas do Gerson no Flamengo e sobre os problemas de saúde que o Gerson teve antes de estar nessa boa fase. Primeiro eu peço o seu like, se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Vamos ao vídeo. Hoje, voltando no tempo, você teria feito a mesma coisa? Teria assinado com a Roma do mesmo jeito? Ou teria trocado de ideia? Teria realmente ido pro Barcelona? E paralelo a isso, eu gostaria de perguntar, se o Gerson tivesse ido pro Barcelona, você acha que ele ainda iria jogar no Flamengo ou a carreira seria um pouco diferente? Meu amigo, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Aquilo ali era propósito de Deus, Certo. entendeu? Foi propósito de Deus, porque nós fomos 2 vezes lá. O que eu posso dizer uma coisa para você, Deus preparou, tá, o Gerson para jogar no Flamengo. Nós fomos 2 vezes lá na Europa e voltamos para o mesmo clube. A minha resposta já está feita, filho. Então, o cara voltou pra seleção, cara. Que isso? Tá jogando em 2 seleções hoje, né? É a nossa rubro-negra, ou seja, Gerson já estava predestinado a jogar no Flamengo. É isso aí, cara. Deus escreve certo ali com as linhas tortas, que você não entende nada. Você não entende, você só vai entender depois. Sim. E um outro fator aí, desculpe que tu ia falar, que ninguém tá entendendo nada, mas eu tô entendendo o propósito de Deus e eu vou falar aqui agora. O Gerson, ele fez exames nos maiores hospitais do mundo e não foi poucas vezes. Roma fez em Roma. Marcelo fez. Em tudo enquanto é lugar. Aonde detectou o problema dele foi no retorno dele, com a simples mão aqui que ele colocou e o doutor, né, percebeu que tinha algo errado. Agora eu te faço uma pergunta, quem vai te perguntar sou eu. Com todos os acontecimentos horríveis, né, que falaram ou que eles nem sabem o que a gente passou, se a gente estivesse lá em Marseille, ninguém ia descobrir. E daqui a alguns meses ou anos, Poderia até piorar. o meu filho estava inapto à prática esportiva. Então, eu não tenho o que reclamar. Eu louvo a Deus pelo retorno dele para o Flamengo. Graças a Deus. É porque ninguém percebe isso. Isso aí é um ponto interessante que você falou agora, né? Claro que é, meu amigo. Ponto interessante, porque assim... Eu sou pai, cara. Isso é porque assim, o problema renal que ele teve foi detectado aqui no Flamengo. Na França, passou por todos os exames. Todos, lugar nenhum. E ele já tava com problema, né? Já tava, porque... Qual o problema que é um problema não, porque é um problema que nasceu assim, tá? E é muito raro, né? O médico falou pra mim, pouquíssimas pessoas, Flamengo, né? O médico do Flamengo que operou, que tem esse problema. Então, ele não é detectado no exame corporal, não é... Ele só é detectado quando você faz um exame específico para ele. Então a gente pode dizer que não seria nenhum absurdo a gente dizer que o Flamengo evitou um problema maior na carreira do Verdade, Gerson, não vamos dizer o Flamengo. Não vamos dizer o Flamengo. Eu costumo dizer que foi Deus. Sim, foi Deus que colocou o Flamengo, né, nas nossas vidas, né? Porque é propósito de Deus, filho. O Flamengo salvou, que as pessoas... Deus e o Flamengo salvou a carreira do Gerson. É que as pessoas não percebem. Por que não percebe? Porque ficam tão fissuradas em outras coisas que não percebem, né, o projeto de Deus. Não percebe. Exato. Isso aí, depois de toda aquela negociação que se arrastou, foram o quê? 2, 3 meses, Como né? eu briguei para vir para cá, cara. Como eu e o Gerson brigamos. Ele tava no Marcelo com o Sampaoli, né? Jogando até de atacante em alguns momentos com o Sampaoli. Porque ele sai do Flamengo em 2019. Ele sai do Flamengo em 2020 como meia, né? Aí ele foi pra França. Chegando na França, ele começou a jogar mais ofensivo, mais pra frente, principalmente com o Sampaoli. Tava num bom momento. E o Marcelo tava brigando pra se classificar pela Liga dos Campeões ainda. Foi pra Champions League. Eu estava lá Foi quando pra ele Champions fez League. um ótimo jogo, no jogo de
de Champions. E aí, quando ele tava pra assinar já com o Flamengo, teve até gente em grandes emissoras falando, pô, o Gerson agora aceitou o comodismo de voltar pro futebol brasileiro. Tu deve saber, o que eu tô falando. Aceitou o comodismo de voltar pro futebol do Brasil. Cara, como é que foi pra você ouvir isso, cara? Filho, é o que eu falei pra você. Pra você hoje, filho, você ter alguém que joga no Flamengo, que você cuida, é muito difícil. É uma prateleira muito alta. E quando você é pai também, e pai que coloca a cara, você tem que também se acostumar com pressão todo dia, toda hora. É pancadaria toda hora, a lenha quebra, né? E você tem que ouvir calado, entendeu? Caladíssimo, entendeu? Mas é aquilo, né, cara? Louvado seja Deus. Não, cara, eu acho que a gente tem uma importância muito grande, né? Na vida dos nossos atletas, né? Mas nada melhor do que um antijogo eu mandar, eu te amo, filho, eu torço por você e toda a tua equipe e que Deus proteja a todos e que vença o melhor. O cara joga bem, aí Deus já ajuda também. E Marcão, como é que foi o início do Gerson na Itália, na Roma? Foi tranquilo, foi um pouco complicado? Como é que foi o início dele na Roma, na Itália? É muito difícil, né, filho? Porque a gente chega na Itália como um cego em tiroteio, né? Cultura diferente, comida diferente, sem conhecer ninguém, né? E, enfim, despreparado, nós imaturos, né? Tanto ele quanto eu. Dizem que o último do Trento é diferente, né, Marcão? Que o técnico ele preza mais pela a organização tática do jogador, que ele tem que obedecer taticamente o técnico. Assim. Não, mas o problema não é esse, filho. O problema é aquilo que eu falo pra você. Se você não tiver uma rede de apoio no que tu tá fazendo, é difícil, cara. Eu trabalho e hoje praticamente Deus sabe, né, cara? Hoje eu vivo na minha correria, trabalho pra caramba, meu filho trabalha pra caramba também, e chega um ponto que quando chega, é uma coisa simples, cara. Uma pessoa que chega para você e te deu um alento, cara, te deu uma palavra amiga, ela vale muito. Mas que, infelizmente, é o que eu estou falando aqui, as pessoas, eles só querem saber de outras coisas, eles não estão tendo o coração de querer entender uma situação, entender um problema, entender que o atleta ele necessita não precisa bajular esse atleta, mas ele precisa de estar com a saúde mental dele boa, porque não é fácil, cara. O jogador, ele passa tanto sufoco mental que não tem noção. Se a torcida, né? Eu sei que a torcida é emotiva, né, cara? Se ela soubesse o quanto um jogador... mas o jogador ganha muito dinheiro. Pô, ele ganha muito dinheiro. Mas ninguém para pensar que o jogador, ele abdica da família, abdica de ver, muitas das vezes, os filhos crescerem. Às vezes tem jogadores que estão jogando em lugares que a mãe está aqui sendo morta, enterrada, e o jogador não pode vir, a mãe, o pai, familiares. Então, essa situação, muitas das vezes, o jogador, às vezes, ele acaba até caindo, né, em uma ou outra armadilha de amizade, pelo fato dele sentir a carência de pessoas que possa, né, não chegar nele só apenas para querer tirar algo, né, mas dá uma palavra amiga, poxa, caramba. Então, muitas das vezes, o jogador cai, porque como já sabem que o jogador tem essa saúde mental muito complicada, né? Tem pessoas que estudam isso no atleta e chega ali e cola e vai ficando, quando vê, é pior do que se ele tivesse com a saúde mental complicada. Então, é muito complicado, cara, é muito complicado.
é muito difícil. Hoje eu sou um pai de atleta, né? E eu não sou um pai de atleta qualquer. Eu não sou um pai de atleta qualquer. Eu sou um pai de atleta que acompanhei e curti os momentos difícil demais, os momentos difícil, mas muito difícil. E todo momento difícil, eu nunca cheguei pro meu filho e dei as costas para ele. Isso é importante. Você está conseguindo me entender? A saúde mental do jogador, ela é difícil, cara. A família é Pô, é difícil, cara. A família é muito importante pro jogador nessas horas. Pô, você chega de um jogo, tu tem noção, você perde um jogo, aí, poxa, tu chega no teu... para pegar teu ônibus, poxa, todo mundo te xingando, todo mundo falando isso, falando aquilo. Pô, você é um chefe de família, cara. Pô, você tá ali, entendeu? E quando ele sai dali, ele tem que chegar em casa e ter um grupo de apoio. Para quê? Não tá sozinho. Para que ele não ache normal aquilo, mas que ele não deixe aquilo afetar a cabeça dele pro próximo jogo. Tá aí, galera, uma entrevista bem legal do pai do Gerson, muito simples e muito simpático. Valeu, então, até o próximo vídeo.